Você deixa de fazer coisas, viver situações ou falar com pessoas por causa da timidez ou da vergonha? Você evita descer do carro, da porta da escola dos seus filhos, por exemplo, só para não ter que socializar com as outras mães? Em dias de festinha, por exemplo, na casa de algum coleguinha do seu filho ou da sua filha, você pede para o seu esposo descer porque você tem vergonha de falar com os pais da aniversariante? Você é daquelas que você ama o WhatsApp para que você não precise ligar para ninguém? Tem pavor só de pensar em ter que ligar para alguma empresa para resolver alguma coisa ou falar com alguém que você não conhece? Você é daquelas também que foge de orar quando pede fulana, ora aí, ou dá uma palavrinha na célula pra gente, ou você foge desses encontros porque você morre de vergonha? Você evita pessoas ao máximo e você prefere ficar sozinha ou estar sempre sozinha? Só de pensar em academia já te dá palpitação em pensar você lá fazendo os exercícios na frente de todo mundo? Talvez você more num condomínio de apartamentos e nunca tenha ido à piscina ali que tem em conjunto por vergonha também. Eu quero dizer que eu te entendo, tá? Porque eu já tive muitos desses sentimentos e pensamentos que eu falei aqui para vocês. A vergonha, gente, já me impediu de fazer muitas coisas, de desfrutar momentos bons e até mesmo, gente, pasme, de aceitar uma comida, um doce, uma sobremesa, se eu tava na casa de alguém e a pessoa falava, come, come, eu morrendo de vontade de comer um negócio e eu falava não. Eu já tive, gente, medo de fazer amizades, de fazer relacionamentos, de falar coisas que Deus, eu sentia Deus falando no meu coração para uma determinada pessoa, eu tinha vergonha de falar e eu deixei de abençoar aquela pessoa em alguns momentos, tudo por causa da timidez e da vergonha. Mas a Bíblia nos alerta em relação a isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim algo que nos dá poder, amor e autocontrole. Talvez pela minha história de vida, pela construção dos medos que eu vivi, dos abandonos, das rejeições e abusos, isso tenha desenvolvido esse temperamento, esse comportamento. Então eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa, mas medo de tudo, gente, eu tinha. E eu era também extremamente tímida. É tímida a ponto de não conseguir comprar uma bala na cantina da escola, gente. Comprar, falar, me dá uma bala, me dá R$ 1 de bala. Sempre estudei em escola pública e eu nunca tive coragem de pegar a comida que eles davam lá. Eu tinha vergonha de ficar lá na fila, gente. Só que eu ficava morrendo de vontade com aquele cheiro daquela comida. Eu morria de vontade de ver os pratos das pessoas comendo, mas eu tinha vergonha e eu me privava de comer. E não que eu tivesse coisa melhor na minha casa, não. É porque era vergonha. Ai, na sala de aula, se alguém falasse meu nome, eu já sentia meu rosto queimar, eu sentia eu ficar toda vermelha, meu coração disparava, dava uma tremedeira, eu suava frio, gente, era algo físico até. Nossa, que falar com o professor, perguntar alguma coisa, nunca. Há alguns anos, juntamente do processo de cura, da dor que eu vivi, dos traumas, eu percebi que Deus estava me conduzindo a enfrentar os meus maiores medos que estavam ligados à vergonha, à raiz da vergonha. E quando criança e adolescente, eu lembro que eu tinha pavor de falar com a minha mãe, coisas assim, perguntar alguma coisa. A minha avó, eu tinha medo, ou como eu disse, um professor. Na fase adulta, o que aconteceu? Isso acabou passando para as figuras de autoridade, então eu tinha medo de pedir coisas para o meu chefe, como sair mais cedo para ir na reunião de escola das minhas filhas, por exemplo, gente. Se eu precisasse pedir alguma coisa para alguma figura de autoridade, um pastor, eu tremia assim, sabe? Eu gaguejava, meu coração palpitava, era terrível. E às vezes até com meu marido, gente, eu percebia que eu tinha medo de falar alguns assuntos que eu achava que meu marido ia brigar ou alguma coisa assim, porque ele sempre foi uma pessoa mais forte, um temperamento mais forte. Eu tinha dificuldade em expor os meus sentimentos com mulheres que também eu achava que era figura de autoridade, tipo uma tia, uma madrasta. Eu tinha vergonha de falar sobre os meus sentimentos, eu me sentia ameaçada pela personalidade dessas pessoas mais fortes, eu me acuava, sabe? Eu percebi que eu tinha medo de figuras de autoridade e de pessoas que tinham personalidade forte, que eram muito parecidos com a minha mãe. Pessoas bravas, pessoas firmes. Como eu tive medo da minha mãe a vida inteira, eu acho que acabou fortalecendo isso. Ela faleceu quando eu tinha acabado de completar 15 anos de idade. E eu lembro que eu deixei de falar coisas importantes com a minha mãe, coisas que fizeram toda a diferença no meu processo de cura, que eu tive que depois trilhar um longo caminho para poder curar tudo isso, porque eu tinha medo da reação da minha mãe, eu tinha vergonha, eu tinha uma timidez assim em relação a essa figura também de autoridade dela. Possivelmente esse meu medo tenha surgido da minha relação com ela e eu acabei carregando isso para a vida adulta, para essas figuras que tinham um temperamento, uma personalidade um pouco mais parecida com a minha mãe. Então vai pensando aí na sua história, se você também não tem uma experiência assim. Mas a timidez e a vergonha na minha vida acabou se estendendo para outras áreas também. Então eu tinha dificuldade em fazer novas amizades, de falar com pessoas desconhecidas no telefone. Eu lembro que eu
tinha que fazer um textinho quando eu ia ligar para alguma empresa perguntar alguma coisa, eu lia o textinho. Eu tinha medo de pedir alguma coisa quando eu tava comprando algo, por exemplo. Se eu ia no mercado, aí eu pedia, me dá tantos pãezinhos e a pessoa, ou tantas gramas de uma carne. Aí se o atendente pegava qualquer carne lá, uma das piores, cheia de gordura e os pães mais velhos assim, eu não tinha, gente, coragem de falar, você pode trocar esse pão? Você pode pegar aquela carne mais bonitinha, aquela que não tem tanta gordura? Gente, eu não conseguia, mas nem pagando. Eu ficava aqui, ó, com aquele conflito, gente, um sofrimento, uma coisa tão pequena, mas que era um sofrimento tão grande dentro de mim. Eu sei que pode parecer bobo, mas eu sei que muita gente vive isso. E eu também lembro de quando, por exemplo, uma das mães, elas chamavam a minha filha para ir no evento, numa festinha, ou para até dormir na casa delas, né? E quando a gente chegava na frente da casa da mãe da amiguinha ali, eu queria sair correndo, falar pra minha filha, entra, e tipo assim, vamos embora. Eu não queria que a mãe dela aparecesse. Eu ficava assim, ai, que a mãe dela não venha, que a mãe dela não venha, não vem. Aí a mãe saía toda sorridente, pro meu desespero, né? E vinha ali na janela do carro, oi, fulana, que não sei o que e tal, porque nem descer do carro eu descia, gente, de preferência eu preferia ficar com o vidro fechado, só que a pessoa vinha, eu tinha que descer o vidro, né, e antes, ai, gente, quando eu saía da frente da casa da pessoa, meu marido acabava comigo, ele brigava comigo, ele falava com aquele jeitinho delicado dele, quem me ouve aqui sabe que eu falo, meu marido é meio Shrek, né? Você é muito mal educada, você é esquisita, você nem desce do carro para falar com as pessoas, você precisa sair do carro, é muito chato isso que você faz, parece que você tem medo das pessoas. Ele brigava comigo, com razão, gente, tudo bem que o jeito dele delicado de falar não ajudava muito, mas ele acertou, eu tinha medo das pessoas, é verdade. Tinha tantos medos internos que eu nem sabia dar nome a esses medos. Eu não sabia nem dizer as infinitas possibilidades que passavam na minha mente em segundos. Mas todas essas coisas estavam fundamentadas na vergonha, na raiz da timidez e da vergonha que eu tinha por causa da minha história de vida. Só que aí eu ficava na época com raiva do meu marido, porque ele não imaginava tudo que passava dentro de mim, o meu desespero, a minha aflição, o meu sofrimento. Simplesmente, sim, para ter que descer e falar com a mãe da menina. Ir lá me apresentar, eu ficava, o que eu vou falar? Que assunto que eu vou puxar? E se a pessoa ficar em silêncio, não falar mais nada? Tipo assim, se alguém pergunta pra mim, ok, mas se eu tenho que ficar puxando o assunto, é um tormento. Não. Gente, parece que não, mas sabe, isso não é besteira, né? Pelo menos para mim era um desafio enorme. Para vocês terem uma ideia, eu chegava na porta da escola das minhas filhas para buscar elas, na saída ali ficavam várias mães conversando, batendo papo e tal, e eu chegava quietinha, aí eu cumprimentava porque eu nunca quis ser mal educada, então eu falava boa tarde, boa tarde, tipo assim, quase não saía, né? Boa tarde, boa tarde, para dizer que cumprimentou, né? Mas eu já abaixava a cabeça e ficava ali na minha, quieta, fechada, isolada, por quê? Porque eu tinha medo de me relacionar. Claro, se alguém fosse comunicativo, puxasse um assunto comigo, eu ia conversando com a pessoa, mas eu mesma não conseguia desenvolver um relacionamento, ficar puxando assunto, essas coisas, porque eu tinha medo de falar besteira, de não agradar, era a questão da raiz da rejeição, da não aceitação minha também. Apesar de tudo isso ser sofrido, né, gente? Deus me libertou. Agora, a vergonha também muitas vezes me impediu de falar do amor de Deus, de dar uma palavra de encorajamento ou de ânimo para alguém que eu não conhecia, mas que eu sentia Deus me direcionando para falar. E eu lembro que logo no começo do meu processo de cura, Deus já começou a trabalhar aí. Eu tava ali, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero falar do teu amor. Ele, então vai lá agora. Tá vendo nessa padaria aí que você comprou o pão? Dá um recado para essa mulher aí da padaria. E eu pensava, o quê? Não, essa mulher, não conheço ela, o que ela vai pensar de mim? Quem sou eu? Sou louca? Tô falando isso pra ela, nada a ver, tal. E eu lembro que vinham vários pensamentos, vários argumentos na minha mente para eu tentar convencer a Deus de que eu não podia fazer aquilo que ele tava falando, não. Tipo, não vai funcionar comigo, Deus, eu não gosto disso, não vai dar muito certo, só aqui. Não adianta, né, gente? Nessa guerra com Deus ele ganha, né? Como eu tava dizendo que eu estava obedecendo a ele, eu tinha que obedecer, então eu tive que obedecer os direcionamentos dele, lembro como hoje nesse dia, me arrisquei, morrendo de medo, falei, olha, eu sinto Deus falando isso para você, gente do céu. Depois da coragem em Deus para eu falar o que eu senti Deus colocar ali no meu coração, que experiência que eu vivi. Essa mulher começou a chorar, a balconista ali começou a chorar, ela pediu licença para sair, pra chefe dela e foi para fora, começou a chorar. Ela falou, meu Deus, você não tem ideia do que eu tô vivendo e não sei o que tal. Foi um momento tão rico, tão especial, que eu naquele dia vi o quanto foi bom eu obedecer a Deus e o quanto eu perdi muitas outras vezes que Deus tinha me direcionado a falar com outras pessoas, que eu impedi, vamos dizer, a bênção de chegar na vida daquela pessoa. Agora, o outro lado da vergonha é que eu acabava me sentindo mal, inferior, excluída nas rodas ali,
bem. Mas não eram as pessoas que me excluíam, era eu mesma que me excluía. Pelo meu próprio medo de não ser aceita pelas pessoas, eu me fechava. Então quem acabava sofrendo mais era eu, porque, não quero conversar com as pessoas, não quero socializar, mas tá tudo bem. Não é tá tudo bem, né? Porque eu não ficava tudo bem, eu ficava me sentindo, eu não consigo fazer amizade, eu me sinto mal, eu não sei. Eu ficava me sentindo mal comigo mesma, eu devo ter algum problema, eu devo nananã. Então, aí tá a questão, né? Como você se sente? Claro que aí, de repente, se você vive isso, também pode ter raízes aí na sua história de vida, em experiências de dor, de falta, de rejeição, ou até que você herdou dos seus pais, porque hoje já é comprovado aí que você também herda o impacto do que os seus pais vivenciaram, né? Mas só que chega um tempo na sua vida que Deus quer trazer cura para isso também. E ele vai passar por esse processo aí na sua vida também. Isso vai exigir o seu posicionamento, vai exigir que você abandone esse medo, essa vergonha, que você fale, Senhor, então me ajuda, porque eu sei que o Deus, ele ama que a gente possa fazer pelo outro. Então, como que eu vou fazer pelo outro se eu tenho medo de me relacionar com o outro, entende? E aí, no fim de tudo isso, eu entendi o quê? Meu marido estava certo. Só que muitas vezes, quando eu me afundava nessa vergonha, eu percebi que as pessoas me interpretavam mesmo como mal educada. E aqui eu não quero dizer que você tem que ficar pensando assim, não tô nem aí porque as pessoas pensam sobre mim, eu sou assim e pronto. Para outras coisas você pode não se importar com o que as pessoas pensam, mas nesse aspecto não. Porque se você quer ser luz de Cristo, se você quer levar o amor de Jesus, você precisa no mínimo ser gentil. Eu não tô dizendo que você tem que ser animada, falante, comunicativa, conversadora, se isso não é uma habilidade sua, se você não tem isso no seu temperamento. Eu só tô falando de você sair da zona de, vamos dizer, conforto aí e enfrentar os seus medos, deixar de ser egoísta, de parar de pensar só em você e enfrentar essas dificuldades, porque passo a passo, pouquinho em pouquinho a gente vence. Eu já disse que não é fácil e eu sei de todo esse sofrimento que essa sensação de vergonha causa. Eu descrevi aqui pra você tudo, mas foi exatamente ter saído dessa prisão que eu consigo jogar essa corda para você sair dessa prisão também e vir aqui para onde eu estou. Eu não estou falando para você começar a gravar vídeo, que é o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, mas eu estou falando para você ser liberta da vergonha, da timidez, do medo. Hoje, graças a Deus, eu consigo falar no telefone, comprar o que for preciso, colocar a minha vontade quando necessário. Olha, não gostei dessa cor, pode ser aquela outra peça, tal, posso trocar uma coisa, mas ainda assim eu sou uma pessoa introvertida, não mudou meu temperamento. Eu não sou uma pessoa de muitas amizades, tá? Só que quando eu tô com as pessoas eu me esforço para ser gentil, educada e dar atenção para as pessoas. Às vezes, a vergonha e a timidez pode estar sendo a sua maior inimiga, inclusive de cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. E aí você sente que sua vida não tem utilidade, não tem propósito, porque você tá fugindo dela. Sabe aquela vontade que você tem de fazer as coisas que Deus te direciona a fazer? Você se prepara, você imagina tudo na sua cabeça como que vai ser, né? Já aconteceu isso com você? Não, agora eu vou fazer, eu vou enfrentar. E quando chega na hora, você trava, você paralisa, ou você dá até para trás. Eu posso me lembrar aqui de uma experiência na adolescência, onde minha mãe brigou tanto comigo depois de uma apresentação de dança, de teatro, porque eu vivia numa dualidade. Eu tinha pavor de fazer qualquer apresentação que fosse na igreja, mas ao mesmo tempo eu tinha muita vontade dentro de mim, então era uma guerra que acontecia. Aí eu lembro que era Páscoa e o nosso grupo de adolescentes apresentou um teatro com dança, falando ali da ressurreição de Jesus. Às vezes que eu precisava entrar no palco para dançar, eu lembro como hoje, gente. Eu colocava o cabelo literalmente na frente do rosto para ninguém me reconhecer. Aí eu lembro que a minha mãe, nossa, toda orgulhosa, contente de que eu ia fazer uma apresentação na igreja, ela tinha chamado minhas tias, minhas primas, tudo. Ai, a Roberta vai dançar, vamos lá. Minhas tias não era crente, nada nessa época, tudo foram pra igreja pra ver a Roberta se apresentando. Aí, eu com o cabelo na frente do rosto, né? Terminou lá a apresentação, o culto, uma das minhas tias, né? Falou, que adiantou eu vir até aqui pra te ver? Você ficou com o cabelo no rosto o tempo todo. Ai, que vergonha é essa, Roberta? Que medo é esse, menina? Ai, sua apresentação ficou feia, você não ficou legal, não gostei, eu perdi meu tempo vindo aqui. Pra ajudar minha tia também sem noção, ela gerou mais um traumazinho ali na minha vida, né? Mas tá tudo bem, né? Que aí no meu processo de cura, eu precisei revisitar essas falas dessa tia, eu precisei devolver para Deus essas memórias, buscar cura nele e coragem para eu cumprir o meu chamado, sabe? Deus me fez lembrar até mesmo que se eu me proponho a cumprir o meu chamado, eu tenho que vencer esses desafios. E isso, gente, foi necessário voltar para essas histórias até para eu gravar vídeos hoje, por exemplo. Porque quando eu me vejo no vídeo hoje, eu sei que só Deus podia fazer essa obra. Gente, eu sei que foi nesses longos 10 anos que foram passos de formiguinha, revisitando histórias, curando, que eu tô chegando aqui. No início, gente, vocês não imaginam a quantidade de horas que eu levava para desenvolver um vídeo de 5 ou 10 minutos que fosse.
Eu fazia e refazia de novo e nunca estava bom. Eu pedia ajuda a Deus desesperadamente, eu clamava, eu chorava, aí eu borrava toda a maquiagem porque eu não conseguia ligar a câmera e fazer. Aí eu tinha que refazer a maquiagem, eu ficava estressada, irritada, aí que não saía mesmo, né, gente? Eu ficava chateada, uma sensação de frustração comigo mesma, era muito ruim, eu sofria muito. E eu falava, Deus, eu vou desistir, mas ele falava, não vai desistir, sabe? E o que acontecia? Eu tinha que continuar obedecendo. Então eu fui insistindo com a luta, com a dificuldade, até que esses bloqueios foram sendo rompidos, novos níveis de cura, de libertação eu fui acessando. Aí hoje as pessoas falam, nossa, Roberto, você fala super bem, nossa, nem parece que você foi tímida um dia, né? Como que você chegou até aqui? E eu posso dizer, gente, sem sombra de dúvidas, que eu cheguei até aqui porque eu obedeci a Deus, porque eu não desisti todas as vezes que eu tive vontade. Posso dizer, não foram poucas as vezes que eu tive vontade de jogar tudo pro alto, não. Eu cheguei até aqui porque eu me agarrei em Deus totalmente. Eu falei, Senhor, se o Senhor for comigo, eu não vou. Igual Moisés, vai comigo, me ajuda, sabe? Deus fala por mim, né? Coloquei todas as minhas forças nele, a minha dependência nele. E eu permiti também que ele me levasse aos lugares de traumas necessários para curar e para me deixar uma pessoa mais autoconfiante. Porque muita da minha insegurança também vinha desses traumas vividos. E quem diria, né, que hoje eu falaria para as câmeras? Quem diria que hoje, gente, eu pregaria para mulheres num público em grandes eventos? Lembro que no ano de 2019 eu ministrei num evento de 4.000 mulheres. Quem diria que eu faria isso? Como? Só de pensar nisso, nossa, dava um pânico. Quem diria que eu ajudaria as pessoas um a um, sabe? Pela minha vontade egoísta e pela minha falta de disposição de sair da minha zona de conforto no passado, eu sei que eu ia preferir ficar lá, enfiada num canto, bem escondida, para que ninguém me vê, não queria ser conhecida. Eu queria trabalhar num departamento onde eu nem tivesse contato com as pessoas, mas se eu fizesse isso, eu estaria traindo o meu propósito. Eu estaria enterrando os talentos que Deus me deu e que você hoje está sendo abençoado através desse talento, né? Um desses talentos que Deus me deu foi a fala, o ensino. E vocês que me acompanham aqui sabem o quanto eu falo, né? O quanto que eu ensino através dos conteúdos que eu disponibilizo aqui para vocês. Meu pastor diz o seguinte, que quanto mais próximo a gente está de Deus, mais Deus nos empurra para o próximo. E se eu queria ajudar pessoas, eu precisava vencer a vergonha e a timidez. E ainda lembro da minha mãe também me repreendendo numa época falando, Roberto, é o seguinte, a Bíblia fala, que minha mãe era bem religiosa, né? A Bíblia fala que os tímidos não vão para o céu, os covardes não vão para o céu. Tem uma passagem que fala mais ou menos isso. Se você continuar assim tímida, se você continuar assim com vergonha, você não vai para o céu. Gente, eu ficava desesperada, porque eu falava, meu Deus, eu não vou para o céu por causa da vergonha. Como que eu tiro essa vergonha de mim? Eu não sabia como vencer aquela vergonha, gente. Eu tinha só 13 anos na época que minha mãe falava isso. Depois, mais pra frente, nossa, né, muitos anos depois, né, no meu processo de cura, quando eu fui estudar teologia, eu entendi num curso que eu estava fazendo ali que essa expressão herdar o reino dos céus tem também uma conotação de você não experimentar a vontade de Deus aqui na terra, não viver tudo o que ele tem pra você. Ou seja, realmente, se eu fosse tímida, eu não ia viver toda a vontade de Deus pra mim. Faz sentido, isso é verdade. Porque se eu fosse tímida, eu não ia falar no vídeo. Se eu fosse tímida, eu não ia pregar, não ia escrever, não ia ajudar pessoas. Então eu me senti infeliz, porque eu não ia estar cumprindo o meu propósito, não ia estar vivendo a vontade de Deus pra mim. E se a gente fica ali na prisão mesmo da vergonha e da timidez, a gente acaba perdendo grandes oportunidades de glorificar o nome de Deus e de expandir o reino de Cristo aqui na terra. Eu sempre falo para as pessoas, ai Roberta, como que eu encontro motivação para fazer isso, aquilo, para vencer os meus medos? Eu falo, a motivação tem que ser glorificar o nome de Deus, a motivação tem que ser retribuir a Ele um pouquinho do que Ele já fez para você. Então eu decidi fazer isso, retribuir a Deus, eu decidi cumprir o meu propósito e vencer a timidez e a vergonha. Afinal, Deus já tinha me dado tanto e o mínimo que eu podia fazer era retribuir a Ele ajudando pessoas, vencendo os meus medos mesmo, rompendo com essas prisões. Por isso eu quero te encorajar com esse drops emocionais aqui. Se você passou por experiências parecidas como as que eu descrevi nesse vídeo, ou se você se identificou com vários exemplos que eu falei aqui, me permita te dar um conselho. Não deixe esse medo te dominar. Não deixe essa timidez impedir que você alcance os propósitos de Deus. Não permita que essa vergonha te aprisione e que ela impeça você de ser plena, de você ser realizada e feliz por estar cumprindo o seu propósito. Claro, você vai ter que trilhar o seu caminho de cura e aí todos os meus outros vídeos aqui, Escola das Emoções, ministrações, tem todo o material gratuito para você ser abençoada como trilhar um caminho de cura. Não vou entrar nesse aspecto aqui nesse vídeo. Mas não permita que a timidez roube aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. Viva todos os processos que você precisar viver, tudo o que for necessário para curar, para libertar, mas se agarre em Deus com todas as suas forças. Dependa dEle, vá caminhando na direção dEle. Eu tenho certeza que você vai romper se você não desistir. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.